Mad Max foi um grande sucesso nos anos 80. Ele teve violência, uma história tensa e pesada e teve efeitos simplesmente incríveis. A franquia retornou em 2015 com velhos e novos personagens e novamente fez muito sucesso, tanto que um deles está até ganhando um filme solo. Mas como anda a produção desse filme? Qual a história e quais atores vão participar? Vem comigo que depois da vinheta eu vou te contar tudo nos mínimos detalhes. Oi, eu sou o Goku. Eu sou o Porque eu sou a vingança. Tão sério. Fala galera, tudo certo? Mad Max tem como proposta um futuro pós-apocalíptico, onde a humanidade acabou com o planeta em uma guerra. Na franquia, acompanhamos o personagem Max em todos os filmes, e nunca imaginamos um longa desse universo sem ele. Mas os tempos mudaram, e agora a franquia volta para os cinemas com a Furiosa, uma personagem muito amada pelo público, e nós vamos falar como anda a produção deste filme. Para prosseguirmos com o nosso vídeo sem problemas, precisamos responder uma pergunta que muitos fazem sobre o filme Mad Max: A Estrada da Fúria, que saiu em 2015. Vamos lá, a pergunta é a seguinte: é um remake ou uma continuação direta dos últimos filmes? Nenhum, nem outro, ou até mesmo os dois. Ele é um remake sequência dos antigos, uma forma de recontar as histórias do segundo e do terceiro filme. Enquanto se trata de uma continuação do primeiro, onde o mundo ainda era normal, sem aqueles carros imponentes e ditadores mascarados com um exército. Na história, Max, que foi vivido por Mel Gibson, é um policial rodoviário que é responsável por manter a ordem nas estradas do estado de Vitória, na Austrália. Ele é muito respeitado nesse lugar por conta do seu excelente trabalho, tendo uma grande reputação que seria algo para qualquer um se gabar. Porém, Max não liga muito para isso. Na verdade, ele faz o tipo mais quieto, ele fala pouco. O policial também tem uma família, uma esposa e um filho. E ele se importa bastante com a sua família. Só uma coisa o incomoda de verdade: acabar ficando igual aos criminosos que ele caça. Frio e sem coração. Essa tensão interna chega ao seu ápice quando uma gangue de motoqueiros mata seu parceiro, o incendiando vivo dentro de um carro. Traumatizado, Max acaba sendo convencido a tirar umas férias ao invés de se demitir. No entanto, o que seria uma boa viagem com a sua família não acaba nada bem. A mesma gangue que matou seu parceiro mata seu filho e sua esposa. Assim, tomado pelo ódio, ele volta para a delegacia, rouba um carro V8 e sai para caçar todos os motoqueiros. Após a caçada, o protagonista abandona a civilização, que foi jogada numa grande decadência social e econômica por conta de guerras no Golfo Pérsico, o que culmina numa queda na produção de petróleo e, consequentemente, no combustível. Isso acaba iniciando um colapso no mundo todo. Assim, vieram guerras nucleares pelo petróleo. A Terra e a humanidade sobreviveram por pouco. O planeta se tornou um deserto árido e com grande falta de água. Um cenário totalmente pós-apocalíptico. E é aqui onde se inicia a história do filme de 2015. Entretanto, para poupar os espectadores da origem, o diretor George Miller, que também dirigiu os filmes antigos, preferiu colocar apenas alguns flashbacks rápidos, dando a entender que a mesma coisa aconteceu no passado desse novo Max, que é interpretado por Tom Hardy, o mesmo ator de Venom. Assim, quem conhecia a franquia das antigas conseguiu perceber que a história de origem do protagonista é a mesma, e os novos espectadores conseguiram entender que ele é uma pessoa traumatizada, com um passado ruim e trágico. No longa de 2015, temos novos personagens, como o vilão Immortan Joe. Uma curiosidade rápida sobre o personagem é que quem lhe deu vida foi Hugh Keays-Byrne, que viveu o papel de Toy Cutter, o líder da gangue de motoqueiros do primeiro filme que matou o parceiro e a família de Max. Temos também Nux, um dos War Boys, guerreiros de Joe, e a Imperatriz Furiosa, que é interpretada por Charlize Theron, que já trabalhou em filmes como Advogada do Diabo, Regras da Vida e um dos mais recentes, Doutor Estranho Multiverso da Loucura, onde fez Clea, que apareceu no pós-crédito do filme. Na época, algumas pessoas reclamaram da escolha da atriz e dela ser parte do elenco principal, como uma das protagonistas.
Aquela conversa toda de lacração. Todavia, no filme ninguém nem deu atenção para isso. A atriz interpretou muito bem a personagem, que teve um ótimo arco, sendo até mesmo considerada por alguns como a verdadeira protagonista, visto que Max não é de falar muito. E as pessoas gostaram tanto dela que ficaram curiosos com a sua origem, que parece ser bem intensa. Ela tem a cabeça raspada, tatuagem de guerra, ela perdeu um braço e é muito ameaçadora. E de certo jeito é até bondosa, e tudo isso nos leva a crer que seu passado foi brutal. Com isso, tivemos o anúncio de uma história de origem para Furiosa, assim como tivemos também a história de origem de Immortan Joe. Bom, mesmo que a origem de Immortan Joe tenha sido mostrada nas HQs, comenta aqui embaixo. Você gostaria de ver um filme contando a origem do vilão mais detalhadamente? Escreve aí que eu quero saber, hein? Já aproveita também para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e, claro, deixar o seu like para nos ajudar. Combinado? Mad Max: A Estrada da Fúria teve uma bilheteria de 375,7 milhões de dólares, um recorde para a franquia. Mas, mesmo com todo esse dinheiro, isso não simbolizava um enorme sucesso para a Warner. Isso porque o filme custou cerca de 150 milhões de dólares. E para um filme tão caro ser considerado bem sucedido, ele deve lucrar pelo menos 3 vezes mais que o investimento. Porém, ele ganhou 6 estatuetas do Oscar, todas por conta de design e figurino, e ainda estava concorrendo a melhor obra do ano e melhor direção. O longa posteriormente se revelou um verdadeiro sucesso em serviço de streaming e até ajudou com a chegada de um jogo da franquia. O público aprovou Charlize Theron como Furiosa, mas fica a dúvida, qual vai ser a trama do seu novo filme? Certo, a começar, ela não vai ser protagonista, isso porque se trata de uma origem, sendo assim, a personagem vai ser mais jovem. E o George Miller não gosta muito de CGI. Os efeitos dos seus filmes são geralmente feitos com efeitos práticos, até mesmo as cenas mais duvidosas. O elenco ficou 180 dias no deserto africano para fazer o filme de 2015. Sendo assim, eles vão usar uma atriz mais jovem para viver a Furiosa. A Charlize Theron ficou chateada com a decisão, ainda assim ela entendeu, e quem foi escolhida para o papel foi Anya Taylor-Joy, uma atriz muito popular atualmente, que vem se destacando cada vez mais por participações em séries e filmes famosos, como Os Novos Mutantes, Fragmentado, O Gambito da Rainha, Peaky Blinders e muito mais. E quem é muito fã da atriz pode ficar tranquilo, pois o diretor George Miller a proibiu de raspar o cabelo, mesmo que ela queira fazer isso. Essa história já nos leva a entender que a Furiosa era muito diferente, talvez até tendo uma personalidade mais fraca, que foi se moldando com o tempo para se tornar uma mulher muito casca-grossa. Além da atriz, temos também a confirmação do ator Chris Hemsworth, o Thor da Marvel, outro que vem fazendo filmes famosos como Os Homens de Preto e O Resgate da Netflix. Ele será o vilão principal, provavelmente o Warlord Dementus, revelado na sinopse que eu já vou te contar. Ficamos na expectativa para ver a transformação de Chris. Geralmente os vilões da franquia Mad Max são deformados, cheios de cicatrizes. Nós não temos vilões bonitos. Sendo assim, ou o ator vai passar por uma intensa transformação, ou o diretor vai ter que mudar um pouco as coisas. No elenco ainda temos Yahya Abdul, Tom Burke e Angus Sampson. É um elenco principal de peso, e a direção está por conta de George Miller, que também é um dos roteiristas junto com Nick LaFurious, que trabalhou no último filme. O orçamento estimado é de 168 milhões de dólares, e ele já está em gravação. Bom, a sinopse diz o seguinte, abre aspas: conforme o mundo cai, a jovem Furiosa é tomada do lugar verde das muitas mães e cai nas mãos da grande horda de motoqueiros, comandada por Warlord Dementus. Passando pelo deserto, eles passam por uma cidadela comandada pelo Immortan Joe. Enquanto os dois tiranos lutam pela dominância, Furiosa deve sobreviver a vários desafios enquanto tenta encontrar seu caminho de volta para casa. Fecha aspas. Ou seja, teremos o retorno de Immortan Joe mais novo, pois a prequel se passa 15 anos antes da Estrada da Fúria. Até onde sabemos, Warlord Dementus não sobreviveu e Furiosa está no meio de toda essa guerra. Será que ela ajudou o Joey? Nas entrelinhas do primeiro filme, ficamos com a impressão
que a personagem já trabalhou com ou para o tirano. Por enquanto temos poucas imagens de gravação, mas o que temos, vemos que bate com o cenário descrito na sinopse, um lugar verde com uma grande horda de motoqueiros. Algo interessante também é o início dessa sinopse, que diz, conforme o mundo cai. Isso nos traz a possibilidade de vermos um pouco da guerra que detonou com o mundo da franquia. E talvez a protagonista tenha perdido sua família nesses conflitos e até o seu braço. Isso por conta da parte de tomada do lugar verde com muitas mães. No entanto, isso que eu falei está mais para um achismo mesmo. Nas fotos ainda podemos ver algumas motos, um carro com metralhadora e um enorme portão, dando a entender que a maioria dos efeitos serão práticos. Por enquanto, isso é tudo que sabemos sobre o novo filme. Comenta aqui embaixo se você está empolgado para ver a origem da Furiosa. E se tiver alguma teoria sobre a história, escreve aí que eu quero saber, hein? Aproveite também para deixar o seu like, que nos deixa motivados a trazer novos vídeos que nem esse. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder novos conteúdos. Combinado? Um abraço e até a próxima!